Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-as, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, o 25º domingo do tempo comum, Jesus volta a falar sobre o Messias. Ele continua revelando que ele deveria sofrer muito e depois morrer. Mas ele pergunta para os discípulos o que estavam discutindo pelo caminho. E os discípulos ficaram calados, porque na verdade estavam querendo saber quem seria o maior entre eles. E Jesus, sabendo disso, ele fala que quem quiser ser o maior tem que servir a todos. Depois ele pega uma criança e fala: aquele que quiser me servir tem que ser como essa criança. Pois é, meu irmão, minha irmã. A história dos discípulos é a nossa história. Depois de Jesus ter revelado que ele é o Messias, os discípulos estavam preocupados quem seria o maior lá no céu. Então, a gente vê que no nosso dia a dia, a gente gosta muito de querer ser melhor do que o outro. Isso acontece em todos os lugares, né? Inclusive dentro da igreja. Até entre as pastorais, tem uma pastoral que acha que a pastoral dela funciona melhor do que a outra. Então cada um puxa pela sua pastoral, não sabe viver em unidade. E às vezes na própria pastoral tem aquelas pessoas que querem ser mais do que as outras. E isso não pode acontecer, né? E Jesus chama a atenção dos discípulos para que eles sejam como uma criança. O que é uma criança? A criança não tem rancor, a criança não guarda raiva, a criança é simples. Então Jesus sempre fala sobre isso, a gente ser simples, acreditar na palavra de Jesus e servir a todos. E Jesus ensina como é que é segui-lo, é cuidar dos pequeninos, cuidar dos pobres. Então uma das formas que Jesus nos ensina a conseguir a vida eterna é cuidar dos pobres, ou seja, viver na caridade. Então, todo aquele que vive na caridade, ele está traçando o caminho do reino, porque a caridade, ela é o amor que a pessoa demonstra por Jesus, através da caridade, do carinho com as pessoas. Então, quem quiser o reino do céu, viva na caridade, viva no amor, e seja como uma criança, né? E não querendo ser maior do que o outro, melhor do que o outro, porque isso não leva a nada, meu irmão, minha irmã. Uma pessoa que recebe a Eucaristia da mesa eucarística, querer ser mais do que o outro, querer desprezar o outro, não está fazendo o caminho de Jesus. Façamos um caminho santo, humilde e simples, ser como uma criança. Amém? Recebam a bênção. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificar a Deus com vossa vida. Bom domingo e até semana que vem, se Deus quiser.